Fala, rapaziada, Sarrafeiros na área, para falar um pouco do Flamengo. Já está cansativo, né, esse assunto do Flamengo, Vitor Pereira, mas é importante a gente tirar algumas lições, né? A primeira delas é a humildade, obviamente. Isso não é só para o Flamengo, mas é para o futebol brasileiro e para o povo brasileiro em geral, né? Falta humildade. Tem muita coisa para tirar esse terceiro vexame seguido do Flamengo aí, né? E a gente começa a pensar como é que é possível o Flamengo perder um título em 2 jogos para um time tão inferior, com um investimento tão modesto. O investimento do Del Valle é praticamente metade do salário mensal do Vitor Pereira. Então é inaceitável que o Flamengo não consiga vencer um time como esse, né? Hoje a gente vê isso acontecer muito, lógico, mas são 3 vexames que não tem como criar desculpas, apesar de se tentar muito, né, por parte de torcida, por parte de comentaristas, torcedores, que o Flamengo tem aos montes, mas você vê, o Flamengo começa a temporada com uma organização muito ruim, um planejamento péssimo, né, férias, troca de treinador, até a escolha do treinador é questionável, já vou falar um pouco sobre isso depois, mas começa a Supercopa, perde para o Palmeiras, ok, esse não é um absurdo, só que o investimento do Flamengo é muito maior do que o do Palmeiras, né? O Palmeiras não tem um grande elenco, não tem um elenco de estrelas, tão badalado assim. Ao meu ver, eu falei várias vezes que eu via o Flamengo como favorito naquele duelo, e mesmo com a derrota, o jogo mostrou 4-3, não foi um baile do Palmeiras, né? Mostrou várias falhas dos dois times, mas na altura eu comentei que se jogassem de novo no dia seguinte, eu de novo ia achar o Flamengo favorito, mesmo tendo perdendo a decisão no dia anterior, no caso, entre aspas, né? Só que aí vai para o Mundial, de olho no Real Madrid, cheio de lero-lero, muita onda, muita firula. Chega lá e nem chega no Real Madrid, perde para um time do Egito. Pô, absolutamente vergonhoso. Segundo, não é, o primeiro jogo não foi vexame, mas mostrou muitas falhas que eram mascaradas na temporada passada, então aqui eu vou contar como vexame. Então, o Mundial, terceiro vexame, segundo vexame. Depois vem a Recopa. Cara, já abri o vídeo falando sobre isso, derrota aí, 2 jogos ida e volta contra um time do Del Valle, que é muito fraco, né? Time do Equador, campeão da Sul-Americana. Isso, apesar do que o Zico falou essa semana parece que ele tirou para falar bobagens, né? Apesar da grandeza da figura que ele é, mas ele não pode falar isso depois que o Flamengo perde o jogo para o Del Valle, né? Até concordo com o teor do que ele disse, mas eu concordo porque não deveria ser uma disputa. A partir do momento que o Flamengo perde essa disputa, aí mata um pouco esse argumento, né? Porque para mim, você jogar o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana é a mesma coisa que você jogar o campeão da Série A contra o campeão da Série B, ou um desnível muito alto. É a mesma coisa que você ir lá em Minas Gerais jogar o Galo contra a Patrocinense. Não deveria a Patrocinense vencer, apesar de que a gente vê o Galo aí com certos problemas também, né? Dadas as devidas proporções, mas uma situação parecida com a do Flamengo, um time muito badalado, alto investimento, caro e que mostra um futebol pobre. A gente viu no clássico contra o Cruzeiro, o Galo perdido, não jogou bem, sofreu ali no primeiro jogo contra o Carabobo da Venezuela. Então, os times costumam se dizer que o Brasil tem 12 times grandes, mas na verdade não tem, né? Porque time grande deveria se impor. Até fiz um levantamento aqui dos principais times do Brasil nas últimas competições internacionais. O Palmeiras não tenho muito o que falar, né? Porque é o time realmente melhor nos últimos anos aí do futebol brasileiro na atualidade. Mas você vê que na Recopa de 21 ele perdeu por Defensa e Justiça, que ano passado foi o 12º colocado do Campeonato Argentino. Você vê o Inter, o ano passado, perdendo na Sul-Americana para o Melgar, time do Peru, vice-campeão do Peru. Fluminense perdendo para o Barcelona de Guayaquil, na última Libertadores que jogou. Corinthians, no ano passado, não conseguiu ganhar do Always Ready em casa, da Bolívia. Flamengo perdeu para o Del Valle, do Equador. O Atlético Paranaense perdeu, foi bem, depois reestruturou, trocou de técnico e tal, mas começou a Libertadores no ano passado, tomou 5-0 do Strongest da Bolívia. O Galo perdeu do Tolima em casa. São Paulo
Perdeu a Copa do Brasil para o Fortaleza, que não é um time estrangeiro, mas não deveria ter disputa entre São Paulo e Fortaleza, porque, teoricamente, o São Paulo é um time grande, Fortaleza não. E o São Paulo é um time que não ganha título relevante aí desde a Sul-Americana, que não é tão relevante assim, de 2012, né? Já vai para 11 anos. Naquela época o Rogério Ceni ainda jogava. Então tem muito tempo, né? O São Paulo está se apequenando cada vez mais. Todos os times, para mim, parece que estão se apequenando, só que ao mesmo tempo existe uma arrogância imensa de que o futebol brasileiro domina e tal. Não é o futebol brasileiro que domina, é o Palmeiras e o Flamengo que dominam. E o Flamengo com todos os problemas que vem enfrentando, né? Que nós vamos voltar para o Flamengo agora. Aí, passados os 3 vexames, vem os clássicos, né? Aí não dá muito valor para o clássico do Botafogo, lá vai com o time reserva e ganha do Botafogo, por incrível que pareça. Isso fala muito mais do Botafogo do que do Flamengo, né? E aí hoje perde para o Vasco, sem mostrar grande coisa, sem fazer um bom jogo, sem levar perigo para o Vasco. Aliás, pelo contrário, né? Pedro Raul já tinha mandado 2 bolas na trave no primeiro tempo, perdeu o pênalti e tal, o resultado poderia ter sido até maior para o Vasco. Talvez mais um vexame, ainda tem mais uma chance aí de se recuperar contra o Fluminense, que são os jogos realmente do Campeonato Carioca que importam, mas convenhamos que o Fluminense é muito mais tímido que o Vasco, né? Então, se o Flamengo teve essa dificuldade de jogar com o Vasco no Maracanã, lotado e tal, o Fluminense talvez seja um pouco pior. Agora, outras coisas eu quero levar mais para o lado da humildade mesmo. Falta muito isso para todos os times brasileiros, mas para o Flamengo em especial. São decisões muito ruins, diretoria muito fraca. A gente vê... Não é aceitável para mim que um time que teve 6 técnicos nos últimos 2 anos e meio aí, contrate um técnico com uma multa de rescisão contratual de 20 milhões de reais. Talvez seja por isso que o Vitor Pereira não foi demitido até agora, porque o Flamengo vai ter que rasgar um dinheiro para mandar esse cara embora. E, de fato, não tem motivo para manter. É óbvio que se fala, tem que dar tempo para o treinador e tal. Só que o Vitor Pereira já mostrou que ele não tem nada a oferecer. Ele mostrou isso no Corinthians em um ano inteiro de trabalho, não mostrou nada, nenhuma evolução, nenhuma qualidade. Foi contratado para o Flamengo, não se sabe por quê, não sabe, não, é difícil dizer o que a diretoria do Flamengo viu no Vitor Pereira. E ele está aí fazendo trabalho ruim. Ok, perder um jogo ou não é circunstancial, mas agora o cara disse que foi para o Flamengo porque ele queria disputar títulos. Já disputou 3 títulos e perdeu os 3, sendo que ele era favorito, pelo menos na Recopa, absolutamente favorito. Talvez na Supercopa também, a meu ver, era, mas cada vez menos vai mostrando aí que o Flamengo consegue bater de frente com o Palmeiras. No Mundial, obviamente, não, mas era contra o Al Hilal, o Flamengo era favorito, né? Então, são vexames grandes aí. Agora, tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. Como eu falei, a final da Supercopa mostrou muitas falhas, inclusive no Palmeiras, que é o melhor time do Brasil, absolutamente. Só que mostra valores que faltam para todos os times, em especial para o Flamengo. A gente vê, o Flamengo hoje tem um elenco muito caro, muito cheio de estrelas, e para você lidar com um elenco assim, você precisa de um técnico grande. Talvez o único nome possível para dirigir o Flamengo hoje seria o próprio Jorge Jesus, que foi quem deixou esses caras grandes. Ele sim teria autoridade para mexer no time, para fazer as mudanças que tem que ser feitas. O Arrascaeta hoje até fez um bom jogo, mas já vem em má fase há algum tempo, vem sem boas condições físicas. O Everton Ribeiro também não está bem fisicamente. As contratações não são boas. Vidal não agrega mais tanto quanto o nome Vidal indica que agregaria. O Gerson é um cara que foi contratado por nome, não mostrou nada na Europa, voltou para o Brasil e ainda está desconectado aí do ritmo de jogo, do futebol. Cebolinha é só nome, não jogou nada no Flamengo desde que chegou. O Marinho é só nome, não jogou nada no Flamengo desde que chegou. Felipe Luiz só saiu do time porque se machucou. O Ayrton Lucas entrou e mostrou que é muito mais jogador do que ele atualmente, óbvio. A história do Felipe Luiz não se contesta. Davi Luiz é um cara que não faz bons jogos e parece que é intocável nesse time do Flamengo. Não tem a menor chance dele perder a posição ali, porque o técnico não tem ou autonomia ou coragem, tamanho para fazer as mudanças que deveriam ser feitas. O goleiro é muito fraco para o Flamengo. Hoje pegou um pênalti, ok, mas foi muito mal batido. O gol que ele levou era uma bola absolutamente defensável, uma bola no canto de fora da área. Ele pula atrasado e ele costuma levar gols fáceis de defender, em especial os gols da Supercopa lá que a gente já comentou aqui. Mas aí para lidar com um elenco assim, tem
tem duas possibilidades. Ou você tem um técnico maior que o elenco, que o Jorge Jesus seria o caso. Se fala em Tite, mas não sei se é o caso, porque precisa ser um cara provado. O Tite, para mim, não é um cara provado. Ele é no Corinthians. Talvez o Tite seja no Corinthians o que o Jorge Jesus é no Flamengo. Mas o Jorge Jesus não é ninguém no Corinthians e o Tite não é ninguém no Flamengo. Então, acho que não é o caso. Agora, se você não tem a possibilidade de pegar um treinador que seja maior do que o seu elenco, aí você tem que mudar o elenco. Aí você tem que fazer o que o Palmeiras fez com o Abel. Começa a renovar, começa a tirar os caras que estão lá só por nome, já não estão desempenhando o que se espera, já começa a sair. Abel mandou Jailson embora, que era um cara muito querido pela torcida, mas que não jogava, já tinha certa idade. Mandou o Felipe Melo, que era o capitão do time, imagina. É a mesma coisa que você mandar o Everton Ribeiro embora do Flamengo. O cara era o capitão do time. Tinha moral, tinha experiência absolutamente grande, a história, o nome do cara, a relevância dele para o futebol. Mas caiu. Por quê? Porque o técnico precisa ser maior que o time. Se o técnico não tem condição de lidar, como é na Europa normalmente, que os técnicos lidam com grandes estrelas, mas eles sabem como trabalhar isso, no Brasil não sabem, então você não pode ter grandes estrelas, senão bagunça tudo, você não sabe lidar com isso. E é por isso que hoje o Palmeiras domina o futebol brasileiro, porque o Palmeiras não tem grandes estrelas. O Veiga é o melhor jogador do time, não é uma estrela, convenhamos. Foi para a seleção agora, merecido, convocação e tal, mas não é um cara com certeza que vai ter sequência na seleção. E não dá para dizer que ele é um craque, porque ele nunca jogou nada em lugar nenhum. Jogava aqui em Curitiba, no Curitiba ele já jogou, não foi nada demais. Jogou no Atlético, não era nada demais. Ele só começou a jogar de fato no Palmeiras. Por quê? Porque ele aprendeu a jogar e virou um craque? Não, porque ali o sistema tático e o time, o grupo, beneficiam o jogo do Veiga. De fato, ele se encaixa muito bem ali. O Rony, eu canso de criticar ele aqui, mas ele se encontrou ali no Palmeiras. E isso levou tempo, isso é trabalho, isso é experimentação, isso é autonomia e possibilidade de mudança do técnico. O Rony, quando chegou lá, era Luxemburgo. Levou mais de 20 jogos para fazer um gol, a torcida odiava, ele queria devolver ele para o Atlético Paranaense. Hoje os caras amam ele, acham que ele é o melhor jogador do mundo, o Pelé no céu e o Rony na terra. E não é bem assim, ele só foi encaixado dentro de um esquema que obviamente não vai acontecer isso na seleção brasileira também, né? Eu ainda acho que é uma piada ele ter sido convocado. Mas a gente vai vendo isso, a gente vê os jogadores que saíram para a Europa lá, o Danilo e o Scarpa, por exemplo, não são nem relacionados para jogar no Nottingham Forest esse fim de semana. E são jogadores que saíram aqui com status de estrela, queriam eles na seleção e tudo mais. Mas fica claro que não é o caso. Hoje o futebol é muito mais físico e tático do que técnico. E o Brasil ainda está muito atrasado nisso. O Brasil ainda fica preso nessa questão de técnica, habilidade, o cara que pedala e dá um chapéu, uma caneta, mas o futebol não se faz disso. O objetivo do futebol é fazer gol. O futebol moderno hoje parece que o goleiro tem que saber jogar e criar jogadas e o atacante tem que marcar. Os papéis se inverteram. Hoje você tem goleiro que é bom com o pé e ruim com a mão. A escola Rogério Ceni de goleiros. E isso não é aceitável. Agora, você tem que ter possibilidade de mexer. O Flamengo, por exemplo, tá claríssimo que o melhor jogador do Flamengo esse ano é o Matheus Gonçalves, menino de 17 anos. E por que ele não joga mais? Porque vai ter que sacar alguém do time e não dá? Não é aceitável que o treinador mude isso. O único treinador que seria capaz e teria possibilidade e aceitação de mexer no time seria o Jorge Jesus. Então, contrata o Jorge Jesus de volta. Não adianta se apoiar no papo de que tem que dar tempo de trabalho e sequência para o treinador, quando o treinador já se mostrou incompetente ou não tem autonomia para fazer as mudanças necessárias. E tem que dar oportunidade. Quando eu digo dar oportunidade, é botar os caras para jogar. O próprio Cebolinha, por exemplo. O cara não é um manco. Ele é um bom jogador. Ele já mostrou várias vezes que ele é um bom jogador no Grêmio. Na própria seleção brasileira, ele jogou muito. Foi um dos melhores jogadores da seleção na Copa América. Agora, por que ele não joga no Flamengo? Na minha opinião, ele não tem muita chance. Uma coisa é você entrar nas partidas com sequência e jogar com o time principal, só mudando uma ou duas peças e você tá ali encaixado no sistema que funciona, não é o caso, mas deveria ser. Outra coisa é você jogar com o time inteiro de reservas e você ser o principal e todo mundo ficar tocando a bola para você para resolver o jogo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Os caras estão queimando o Cebolinha no Flamengo. E hoje, principalmente, e até no jogo anterior que o Pedro se machucou e ele sai, era para o Cebolinha ter entrado. Não foi o Cebolinha que entrou, ele entrou depois. Hoje o Pedro fora, o Cebolinha deveria ter sido titular. Não tinha nenhuma justificativa para entrar com 3 volantes hoje para jogar contra o Vasco, que é um time extremamente limitado e que não cria nada.
O Vasco venceu hoje porque aproveitou uma oportunidade que surgiu e fez um gol. Jogou melhor, óbvio, mas o Vasco não é um bom time. Não é um time organizado, não é um time que cria oportunidades, não é um time criativo, não oferece muito perigo. Hoje, lógico, para o Vasco era muito mais importante o jogo do que para o Flamengo. Pela rivalidade, pela possibilidade. O Flamengo estava invicto, é o líder disparado do campeonato. O Vasco quer ganhar do Flamengo. É importante para o Vasco ganhar do Flamengo. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Agora, para mim, dada toda essa questão de humildade e tal, e possibilidade, autonomia do treinador mudar, tem que botar um cara lá que vá realmente ter espaço para fazer isso. E eu, obviamente, eu não acho que é o Dorival esse cara, eu não concordo, claro, a forma como foi feita essa mudança de treinadores, mais a forma como o Vitor Pereira lidou com a transição do Corinthians para o Flamengo do que a posição do Flamengo em si, porque eu acho que, lógico, o tratamento com o Dorival acho que foi deselegante. Mas eu entendo que eles estavam deixando o cara na gaveta ali para caso eles não conseguissem um substituto, ele ficaria. E eu consigo entender isso, só que eles deveriam lidar com essa situação de uma forma mais elegante. Agora, o que o Vitor Pereira fez foi uma canalice sem tamanho. Então, isso já foi falado aqui tantas vezes, não precisa ser repetido. Mas, de fato, não acho que tecnicamente o Dorival era o cara para seguir nesse time do Flamengo. Não, o Flamengo não jogava bem com ele, não criava, não era um time organizado. E também não acho que é o Vitor Pereira essa pessoa. Para mim, o maior erro até agora foi a contratação do Vitor Pereira, não no timing. Muita gente diz o timing, né, que devia ter deixado o Dorival até o Mundial como premiação, porque ele que levou o time até lá. Eu não concordo com isso, porque depois provavelmente não ia ganhar o Mundial, óbvio, e depois ia fazer a alteração do técnico que eles já queriam fazer no fim da temporada, e aí eles iam ficar essa temporada inteira justificando que o técnico novo não teve tempo de trabalho, não teve pré-temporada, não sei, toda aquela ladainha que a gente está acostumado a ouvir. Então, acho que o timing foi perfeito. Acabou a temporada, você não pretende seguir com esse treinador, troca ali mesmo. É isso mesmo que tinha que fazer. Agora, Vitor Pereira, de fato, já teve 2 meses aí, está indo para 3 meses e não mostrou absolutamente nada, assim como não mostrou em um ano de Corinthians. Então, é só a questão de como foi feito, mas não julgo a saída do Dorival pelo lado do Flamengo, mas julgo sim a contratação do Vitor Pereira. Eu acho que e ainda mais no contrato que foi, né? Ele já se protegeu, ele sabe que o Flamengo roda muito de treinador, então ele já botou uma rescisão altíssima ali, então se tudo der errado, ele pelo menos saiu mais milionário do que ele já era, como ele gosta de falar, né? Agora, talvez a única coisa que ele vai ganhar esse ano é essa rescisão mesmo. Dito isso, eu acho que o único jeito do Flamengo voltar a ganhar e realmente ter um time competindo aí por títulos, que eu já não vejo mais isso acontecendo nessa temporada, é a volta do Jorge Jesus, que é o cara que tem moral para mandar no Flamengo e para lidar com esses caras que estão lá e fazer esses caras pararem de chinelice, ou de fato revolucionar e mudar o elenco inteiro. Como a gente sabe que isso não vai acontecer, vai ficar mais na base da humildade mesmo, que o futebol brasileiro precisa muito, 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 muito. Todos os times. Você concorda? Deixa um comentário aí. Se não concorda, pode xingar, conectar, pode falar o que você quiser aí. Vamos discutir essa questão aí, que eu acho que é bem importante para o futebol brasileiro e que a gente está longe de ser competitivo como os campeonatos europeus. Um abraço.